seja o cargo ou o emprego público, lembrando que emprego público só acontece lá nas entidades públicas de direito privado, ou seja, nas empresas públicas ou nas sociedades de economia mista, que são reguladas pela Lei 13.303 de 2016. Então, o senhor já deve ter dado uma olhada nessa Lei 13.303 de 2016. Também temos aí lá no artigo 37, inciso 5, e isso está gerando um problema aqui em Rio Branco, não é verdade? Essa questão da função de confiança, né? O que é uma função de confiança? Diferentemente do que acontece lá no artigo 37, inciso 9, o artigo 37, inciso 5, traz as funções de confiança, que são aquelas funções, e função não está ligada a cargo, isso é importante que fique claro. A pessoa, para exercer uma função, ela não precisa prestar concurso público, ela não precisa ficar vinculada a algum cargo, a algum emprego, ela simplesmente exerce uma função, ela é responsável, né? Se ela cometer qualquer erro grosseiro, como entendeu o STF lá na DIN 6421 e também 6422, etc., ela vai responder, como prevê o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, logicamente que de maneira subjetiva haverá uma responsabilidade subjetiva, diferentemente da própria administração pública, que responde sempre de forma objetiva. O agente público, mesmo simplesmente exercendo uma função, sem vínculo com cargo nenhum, sem vínculo com emprego nenhum, ele vai responder, só que de forma subjetiva. A responsabilidade do artigo 43 da Lei 10.406 de 2002 lhe será subjetiva, não é verdade? Então, a confiança, a função de confiança, são pessoas que são chamadas para trabalhar na administração pública, mas não em cargos, apenas em funções, vão exercer uma função, né? O caso aí uma pessoa que vai trabalhar diretamente com o chefe do Poder Executivo, que não vai ocupar cargo, não vai ocupar emprego, né? Ela vai simplesmente exercer uma função que lhe for atribuída. Então, as funções de confiança lá do artigo, as funções de confiança do artigo 37, inciso 5, artigo 37, inciso 5, eu peço aos senhores que deem uma olhada aí para confirmar, artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, elas serão exercidas por quem? Por servidores, né? Servidores da Lei 8.027 de 2000. Lei 8.027 de 2000 é a lei que fala dos servidores. E aqui existe uma questão. A questão é importante por quê? Por que é importante? Porque, na verdade, servidor público, aqui no artigo 37, inciso 5, ela está com a interpretação errada, porque, na verdade, aqui deveria estar escrito agente público, né? Deveria estar escrito agente público, no sentido genérico. Servidor público é apenas uma espécie, né? Então, vejam que alguém que ocupa uma vaga aí, uma função de agente público credenciado, né? Não pode ser chamado para função de confiança. Alguém que ocupa uma função de delegado, né? Como é o caso aí dos serviços cartoriais, né? Daqueles que trabalham lá no cartório, o escrivão, etc., conforme determina o artigo 236 da Constituição Federal, serviço extrajudicial, prestador de serviço extrajudicial, que é regulamentado pela Lei 8.935 de 94. Será que este servidor, esse agente público, que é delegado, que é o escrivão, né, ele não pode ocupar uma função de confiança, porque o que prevê o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, que fala lá exclusivamente por servidores, exclusivamente por servidores. Então, servidor público é uma espécie do gênero agente público, né? Como prevê a Lei 8.027 de 2000. Então, exclusivamente, função de confiança
ela tem que ser exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. É aí que vem a resposta. Cargo efetivo e também os cargos em comissão. O que é cargo em comissão? São aquelas pessoas que são nomeadas, né, e também são exoneradas ad nutum, por isso cargo em comissão, né? Então veja o que as funções de confiança, elas serão exercidas exclusivamente por servidores públicos ocupantes do quê? Primeiro, do cargo efetivo, né? Primeiro, aqueles que estão no cargo efetivo, e segundo, de cargos em comissão, né? E aí sim, cargos em comissão, há previsão lá no artigo 37, inciso 9º, logicamente que esses cargos efetivos e esses cargos em comissão, eles devem ser preenchidos por servidores de carreira. Olha aí a resposta, servidores de carreira, né? Então, realmente é a espécie do gênero agente público, né? Na verdade, eles devem ocupar o quê? Na verdade, nos casos, né? E nas condições e também, agora esqueci a palavra, nos percentuais, não pode ser todo, por exemplo, todo um serviço, todo um setor público, né, ocupado por funções de confiança, né? Então, tem os percentuais mínimos lá estabelecidos em cada um dos estatutos da atividade, em cada uma das leis da atividade, que vai prever aí qual é o percentual que pode ser ocupado por funções de confiança, sejam cargos efetivos, sejam aqueles provenientes de cargos em comissão, né? Normalmente destinam-se tão somente às atribuições ou para ser chefe, ou para assessorar, né? Ou para ser um diretor de algum setor. Então, cargos de direção, de chefia e também de assessoramento, como prevê o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Cuidado com esse termo, funções de confiança. Cuidado com esse termo, funções de confiança. Não são pessoas de fora que vão lá trabalhar na administração pública por um tempo, de forma temporária, como prevê a Lei 8.745, Lei 8.745 de 2009, a lei que trata do serviço público temporário, não é esse caso, porque, na verdade, função de confiança é ocupada ou por quem já é efetivo ou por quem ocupa cargo em comissão, não é verdade? E só pode ocupar essa função. Quais são as funções? São 3 funções. Ou ele vai ser diretor, ou ele vai ser chefe, ou ele vai ser assessor do desembargador, por exemplo, né? Então, ele vai ser chefe, ou ele vai ser diretor, ou ele vai ser assessor. Em resumo, função de confiança pode ocupar o quê? Pode ocupar função ou de chefia, ou função de diretoria, ou função de assessoramento. Então, tomem cuidado aí com esse artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Lá no artigo 37, inciso 6º, traz lá que é garantido ao servidor público civil, não ao militar. Ao militar é vedado, como prevê a própria Constituição Federal, lá no artigo 9º, né, e também prevê o Estatuto dos Militares, a Lei 6.880 de 80, Lei 6.880 de 80, e aqui, em relação aos policiais militares do Acre, a Lei Complementar número 164 de 2006. Lei Complementar número 164 de 2006. Então, vejam que é um direito do servidor público, né? Na verdade, isso caiu um pouco por terra depois da Lei 13.467 de 2017, a lei que trouxe a reforma trabalhista, né? Que tirou aquela obrigação que todo agente, todos os filiados aos sindicatos, conforme prevê o artigo 8º da Constituição Federal, o artigo 8º da Constituição Federal, lá no artigo 8º da Constituição Federal, prevê aí a forma do sindicato, né? Pode ser sindicato, aí junta 5 sindicatos e montam a federação, como prevê
o artigo 434 da CLT, aí monta 3 federações e monta aí uma